Vamos nos preparar para o nosso momento de oração, esse momento de integração do plano físico e do plano espiritual, onde possamos nos alimentar desse pão espiritual que é o Evangelho, através da leitura de um capítulo, de um item do Evangelho, que nos serve de referência, de exemplo, para que possamos efetuar mudanças em nossas vidas, pautadas sempre nas mensagens de Cristo, através da sua exemplificação. Mestre querido, Pai amado, pedimos autorização para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje. Evangelho que será ouvido pelos internautas, através das redes sociais, dos nossos grupos de WhatsApp, reflexões diárias, caminho da espiritualidade, dos nossos grupos no Face, Prece Espírita Allan Kardec, reflexões diárias, caminho da espiritualidade, os grupos de tratamento espiritual, reflexões diárias, grupos de estudos, nosso canal no YouTube, Reflexões Diárias, onde é postado não só os evangelhos, como também orações, nosso passe virtual, ao qual convidamos a todos para se inscreverem no canal, clicarem no sininho, para receber as notificações dos evangelhos postados, das orações, do passe virtual, enfim, para todos aqueles que de alguma forma têm acesso a essa ceia. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje com a leitura do livro, de uma mensagem do livro Vinha de Luz de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus 14, 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder de bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediário. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criado por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades constantes? Se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaqualitável. Em toda parte há moléstias, deficiências e ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem, nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo.
Mestre amado querido, nesse instante estamos aqui reunidos em seu nome para darmos início ao nosso estudo de hoje. Pedimos, Mestre, que olhe por cada membro desses grupos, que olhe por cada pensamento elevado a algum ente querido, pedindo amparo, acolhimento às suas dores, pedindo acolhimento aos nossos irmãos doentes, aos nossos irmãos desencarnados, que todos possam receber, através desse momento de luz, dessa ceia, desse pão espiritual, os benefícios que ela advém, a paz, a harmonia, a compreensão, e que a luz do seu amor possa entrar em cada coração, iluminando as escuridões que ali se encontram alojadas, vítimas do nosso próprio egoísmo. Graças a Deus. O nosso evangelho de hoje vai ser do capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 5 e 6, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado de frente ao gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam fortuna, e dizem elas, para dela fazer um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes por começar a fazê-los a si mesmo e se darem alguma alegria a mais de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sobre a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisesse nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade neste caso seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente, e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descoberta de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam para secundar nas pesquisas dessas naturezas auxiliares entre os espíritos? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Aquele cuja a intenção de toda ideia pessoal deve se consolar de sua impossibilidade
em fazer tanto bem quanto gostariam pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que pesa mais na balança de Deus que o ouro, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com ouro que se pode secar lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Vamos aos nossos comentários. Quando Jesus afirma que aquela viúva que colocou aquelas moedas ofertou muito mais do que os ricos que depositavam grandes quantias, mas sempre a mais do que lhe sobrava, né? Ela deu o que ela tinha, que provavelmente lhe faltaria para manter o seu sustento. Ela deu tudo aquilo que poderia dar uma dignidade a ela. Mas ela, através da sua doação, entregou o seu sustento para a caridade. Como podemos ver, hoje muitos desejam ter grandes fortunas, grandes oportunidades para começarem a fazer essa doação, essa caridade, pois acham que o pouco que têm não é possível. Mas a caridade verdadeira, a caridade real, é aquela que vem com fruto do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa entrega. Os valores altos são bons, esta menor dúvida. Quanto maiores são os valores, maior o número de pessoas que pode ser atendida com eles. Mas é uma doação, muitas vezes, uma troca de favores. Agora, aquela que aos olhos de Deus é a verdadeira caridade, é aquela que se entrega com o coração, com o seu trabalho, com o seu suor, com sua dedicação, que entrega uma parte de você à ajuda ao próximo. Hoje, se nós transformássemos esse óbolo da viúva para a nossa visão atual, no sentido de não pensar exclusivamente na parte financeira, mas do que nós podemos doar para alguém necessitado. Nós teríamos que ser como essa viúva, não como aqueles ricos que depositavam no gasofilácio, porque senão só os grandes sábios, os grandes mestres teriam condição de ajudar, pois eles têm em excesso sabedoria, conhecimento, poderiam doar e ajudar, que não lhe faltaria nada. Mas nós, simples cristãos, com poucos conhecimentos, o que nós podemos doar? É o óbolo da viúva, é nos entregarmos para esses irmãos que necessitam de um amparo, nos entregarmos com o nosso suor, com o nosso abraço, com a nossa oração, nos entregarmos com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa compreensão, com o atendimento aos mais necessitados,
com o nosso trabalho em entidades de ajuda, com o nosso trabalho de servir aqueles que necessitam de um amparo. Porque todas as vezes que nós damos algo de nós, que seja pequenas migalhas, Deus centuplica essas migalhas para nós, como vimos na mensagem inicial. Por isso, não tenha medo de se entregar para ajudar ao próximo e nem grandes fortunas para poder fazer caridade. A caridade é feita diariamente por pessoas poderosas, por pessoas sem nada. E muitas vezes nós deixamos de fazer esperando que venha do alto os grandes benefícios, grandes vultos em dinheiro, através de heranças, de ganhos, para que então começamos a fazer. Enquanto isso, crianças morrem por falta de alimento, pessoas perdem seus lares por falta de um trabalho digno, doentes sofrem de depressões, morrem desamparados nos hospitais por não ter alguém para conversar. Idosos são abandonados em depressões nos fundos dos quartos de suas casas ou largados nos asilos, necessitando de um abraço, de um carinho e de um conforto que dinheiro nenhum pagaria, mas sim um coração humano. Existem muitas formas de darmos o nosso óbolo da viúva, nos entregarmos àquele que necessita mais um pouco. Que possamos compreender que não é necessário termos grandiosas somas monetárias para fazer grandes trabalhos de caridade. Sim, é necessário que tenhamos grandiosa soma de amor no coração, para entregarmos nossas migalhas de luz a esses irmãos, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor ilumina muitos corações, e essas migalhas que poderemos doar serão multiplicadas por 100 pelo nosso Mestre amado Jesus. Por isso, vamos rever os nossos conceitos, as nossas atitudes, como forma de ajudar mais aqueles que muitas vezes estão caídos pelo caminho ao nosso lado. Passamos, fechamos os olhos, viramos o rosto, transferimos a responsabilidade de ajudar a qualquer um, exclusivamente ao grupo de familiares ou ao Estado, como único responsável. Uma vez que já pagamos nossos impostos, transferimos toda essa responsabilidade para o Estado. Mas esses irmãos fazem parte de um grupo chamado humanidade. E todos são ligados entre si. Um necessita do outro. Não importa se é encarnado, se é desencarnado. Todos são amarrados numa teia gigante. E não ficará nenhum para trás. Por isso estenda a mão àquele irmão caído. Compreenda a sua dor. Compreenda a sua opinião. Cada um tem um tempo de despertar, cada um tem uma maneira de lidar com suas dores. E esse despertar e essa forma de lidar com as suas dores deve ser respeitada. Que possamos abraçar mais, dizer eu te amo mais, orar mais. E que começamos a fazer isso no nosso lar, com aqueles parentes mais difíceis que nos cercam, que nos dão tanto trabalho,
Mas esse é a nossa prova inicial, é o nosso óbolo da viúva, darmos o pouco de sentimento que às vezes temos com essas pessoas, mas que possa ser centuplicada, transformando em acolhimento, em amor, em gratidão. Que essas diferenças possam ser superadas pelo amor, pela nossa entrega. E com certeza teremos à nossa frente alguém com mais luz do que nós a estender a mão para nos ampararmos. E essa sequência chega até as mãos de Jesus, que ampara todos nós que estamos abaixo dele. Por isso, não quebre essa corrente de união, de amor, de fraternidade. Vamos todos nos unirmos em prol daqueles mais necessitados e que quem está à nossa frente, e assim chegaremos até o coração de Jesus, aquele sol que brilha, iluminando as nossas escuridões. Por isso, meus irmãos, que o óbolo da viúva seja o coração em um trabalho, em entrega, seja o coração em amor, seja o coração em luz na escuridão do seu irmão. Acolha-o, abraça-o. Esse é o seu óbolo da viúva. Graças a Deus. Pai querido, Mestre amado, estamos agora nos preparando para o encerramento. Pedimos, Pai, que olhe por todos os doentes presos nos leitos de hospitais, que olhe pelos lares que estão desintegrando devido aos vícios, às brigas, que olhe por todas as famílias que passam por conflitos, que olhe para os presos nos presídios, que sofrem as amarguras da vida, que olhe para os velhinhos nos asilos, que olhe para aqueles que caminham na rua sem um pão para alimentar, que olhe pelaquela mãe que perdeu seu filho jovem na flor da idade para o vício, para os acidentes, para as doenças, que olhe pelos filhos que perderam seus pais no seu braço. Tanto necessitamos. Somos seus filhos amados e sobre a bandeira de nosso Mestre amado Jesus, caminhamos aos seus braços, ao seu encontro. Graças a Deus. Mestre amado, querido Jesus, pedimos ainda que coloque suas mãos sobre as águas aqui postas, transformando essas simples águas num santo remédio, num refrigério para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas doenças da alma, do corpo físico, da nossa consciência. E que possamos, no encerramento desse Evangelho de hoje, darmos as mãos e nos unirmos para a oração de encerramento. E que nesse momento de oração pedimos a todos muito amor nos seus corações, muita paz, muita serenidade, para que possamos todos juntos iniciar a nossa oração de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.